Foi aí, gente. Foi. Ótimo. Então, vamos dar continuidade. Então, Então, José José é um é o nome nome hebraico hebraico que que designa. designa uma forma. Marcelo, Ah, você poderia fazer a leitura novamente, porque poucos de nós ouviu e leu ela toda. tá ótimo. Tá. Da passagem, né? Tá Isso. ótimo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, essa é a passagem que se refere ao nascimento de Jesus e como ele foi concebido, segundo as Escrituras. Dando continuidade, José é nome hebraico que designa uma forma imperativa do verbo Yassaf, adicionar. E o nome Yosef quer dizer que ele, Deus, adicione filhos. Está em Gênesis 30, 24. José da Galileia era o marido de Maria de Nazaré. José, isso extraído do Evangelho Redivivo, apresenta-se como pessoa discreta, age mais nos bastidores e apresentava qualidades morais que, com elas, ele apresentou condições de concretizar a vinda do Cristo. Então, já nesse início, a gente começa a ter noção da grandeza espiritual de José, apesar de que nós veremos que as informações são bastante precárias, tímidas em relação a esse espírito. E talvez seja essa a grande e principal mensagem. Pouco se sabe a respeito, escassas informações, sabendo-se que é uma alma elevada, bondosa e ciente do papel que deveria ocupar junto ao Messias divino. Então, em relação às informações, nos evangelhos canônicos, a gente vai observar que em Mateus há uma menção sobre a infância do Cristo, que José é citado, em Lucas, do nascimento do Cristo, em Marcos, uma menção indireta, quando se pergunta: não é esse o filho do carpinteiro, irmão de Tiago e etc. E em João não há nenhuma menção em relação a José. No livro Boa Nova, tem essa citação. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. A gente vai observar que no apócrifo, proto-evangelho de Tiago, por que o nome apócrifo? Como já estudamos em outras oportunidades aqui no Evangelho Redivivo, aquilo que não é reconhecido pela igreja, ele é considerado como apócrifo.
e chamado de proto-evangelho porque ele era como se fosse um protótipo, uma tentativa de se escrever um evangelho com folhas soltas, sem uma cadência, então daí o nome apócrifo Proto-Evangelho de Tiago. E nesse livro, ou nessas escritas, é que se vai obter uma maior informação acerca de José. Na verdade, o que consta no Proto-Evangelho de Tiago é muito semelhante do que consta no Alcorão Sagrado, né? Porque dita do século VII. E, para vocês terem uma ideia, no Alcorão Sagrado também não se fala em nenhum momento em José. Entretanto, existe uma surata, que é um capítulo específico sobre Maria no Alcorão Sagrado, e bate muito com o que está descrito nesse Evangelho de Tiago. Então, a gente vai apresentar, na verdade, uma amostra, né, da história de Maria para poder inserir José no decorrer da mesma. Então, aos 2 anos de idade, pelos seus pais, Joaquim e Ana, Maria é consagrada ao templo. As crianças que lá trabalhavam, as meninas, elas estavam lá e eram oferecidas ao templo por conta da criação que iam ter, e também elas ajudavam em todas as tarefas de costura, de cozinha, de cuidar. Então, Maria foi uma dessas crianças contempladas, consagradas, desculpe, ao templo. Zacarias, que era o esposo de Isabel, prima de Maria, ele era o tutor de Maria lá. E ele se encantava por causa das virtudes que ela apresentava em qualquer atividade que desempenhava. Até que ele dizia que se um dia tivesse um filho, ele queria que o filho fosse virtuoso como Maria. E ele, depois, Isabel dá à luz justamente a João Batista. Só que aconteceu uma situação como acontece com todas as meninas. Maria foi crescendo e aí havia uma grande preocupação, porque na época, né, até nessa região, todas as meninas que menstruavam, as mulheres menstruadas, eram consideradas impuras. Então, como é que iam manter Maria, quando ela menstruasse, dentro do templo? Elas têm que ficar afastadas, isoladas, e tudo que elas tocam, quando no período da menstruação, é considerada impureza. Então, os sacerdotes se reuniram e decidiram que Maria deveria sair do templo. Precisavam retirar Maria do templo. Só que Maria era órfã. Então, o que eles fizeram? Segundo o proto-evangelho de Tiago, os sacerdotes decidem designar alguém respeitável para cuidar, para ser o tutor da Maria fora do templo. Então, eles se reúnem, eles convidam as pessoas mais idosas. E como é que foi feito esse convite? Eles convocam os idosos e pedem para que cada um deles levassem o cajado, porque eles iriam orar para saber quem seria aquele que cuidaria de Maria. Então, no momento que eles estavam fazendo as orações, nada acontecia. Quando, de repente, uma pomba apareceu diante do cajado de José e foi até o seu ombro. Quando isso aconteceu, os sacerdotes falaram para José: você vai ficar com Maria. José ficou assustado e falou: não, eu não posso ficar, eu só vim aqui porque eu fui convidado, eu não tenho condições, eu sou idoso, eu sou viúvo. Aí eles falaram: não, você foi escolhido e você vai levar. Aí José não tinha muita escolha e falou: tá bom, então eu vou ficar com a menina. Então ele levou Maria para Galiléia e disse a ela que iria trabalhar e que ela ficasse e cuidasse de si, que quando ele retornasse, ele iria decidir o que fazer com ela. Só que quando ele está em viagem, aparece o anjo e vem para se apresentar a Maria, dizendo que ela conceberia, que ela tinha, né? A graça de Deus caiu sobre ti e você vai conceber um filho. E para vocês terem uma ideia, nenhum evangelho
nem o proto-evangelho de Tiago, nem o Alcorão se refere a qualquer tipo de relação de Maria carnal, né, sexual, de Maria com José antes do nascimento de Jesus. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Tanto Mateus como Lucas, isso a gente extraiu do Evangelho Redivivo, registram que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo num tempo quando José estava noivo de Maria, mas antes de ter tido relações com ela. Lucas registra a revelação recebida por Maria por intermédio de um anjo. Mateus registra a revelação dada a José. Parece que Mateus obteve as suas informações de José, provavelmente por meio de Tiago, irmão do Senhor, e que Lucas as obteve de Maria. Aí aqui a gente vai dar uma parada na história só para poder fazer uma consideração, porque a gente está fazendo um estudo, então acho que vale a pena a gente levantar essa informação. No Evangelho de Vivo está escrito: na verdade, tem pouca ou nenhuma importância o fato de José não ter sido pai biológico de Jesus. O que interessa e se destaca é que José agiu verdadeiramente como um pai amoroso e dedicado ao mestre Nazareno, cumprindo todos os deveres inerentes à paternidade, seguindo rigorosamente as normas da sociedade judaica, onde ele, Maria e Jesus estavam inseridos. Então eu paro aqui para poder exatamente nós discutirmos, eu queria que vocês se colocassem, né, sobre essas duas primeiras linhas desse texto. Na verdade, tem pouco ou nenhuma importância o fato de José não ter sido pai biológico de Jesus. Num primeiro momento, quando eu li isso no Evangelho Redivivo, eu achei assim um pouco, no mínimo, estranho, por conta da consideração do Espiritismo sobre esse fato, já que nós já conversamos em algumas aulas sobre essa questão de que o Espiritismo considera José como pai biológico de Jesus. Inclusive, eu até lembrei hoje com a Miriam que uma vez o pessoal da CERJ veio apresentar um curso de evangelização e, durante a dinâmica, uma das evangelizadoras falou assim: inclusive eu falo para as crianças que são órfãs para que não fiquem tristes, porque o próprio Jesus foi órfão, porque José não era pai biológico dele. E nesse momento que a evangelizadora fala isso, uma das coordenadoras que veio do CERJ falou para uma das responsáveis do estudo: peraí, vocês têm que se colocar, porque o que ela está falando está equivocado. Ela está dizendo uma coisa que não é. Isto é, ratificando o fato de que José era o pai biológico de Jesus pelo entendimento do Espiritismo. E por que nós temos esse entendimento? Quer dizer, teríamos esse entendimento, né? Ou temos uma tendência natural e lógica para entendermos assim, por conta do que eu vou até mostrar daqui a pouquinho sobre a questão dos milagres. Porque se a gente considerar que Jesus, né, não foi gerado de uma forma natural, a gente está considerando um fato extraordinário, ou pelo menos um fato não conhecido até hoje por nós dentro das leis naturais. Isso é uma outra consideração, que pode ser que Jesus tenha sido gerado de forma natural, mas não da forma com que conhecemos, porque nada a Deus é impossível. Deus pode tudo. Inclusive, eu já estou antecipando a fala de Kardec na Gênese, quando ele fala sobre o capítulo Deus faz milagres. Quer dizer, ele até pode fazer milagres, porque Deus pode tudo, mas por que ele faria? Se tudo é regido pelas explicações lógicas que já recebemos até hoje, pelas leis naturais. Então, só para continuar o meu raciocínio, eu acredito que provavelmente o Evangelho Redivivo tenha colocado isso, porque não existe nada até hoje para nós revelado do ponto de vista de mensagens espirituais por médiuns sérios e por
espíritos também sérios e caracterizando que a mensagem é, de fato, autêntica sobre essa questão. Então, eu acredito, né, isso é uma opinião minha, que possa ter sido colocado dessa maneira para que não simplesmente estatizasse. Não, Jesus realmente foi gerado biologicamente por Maria e José. Porque não há nada sobre isso. Mas, pelo que nós conversamos e consultamos algumas pessoas, inclusive a Miriam consultou um estudioso hoje, e O também Rubens. mais à frente eu vou falar sobre o professor Celestino que nós consultamos, consideram que isso realmente seja possível. Tá? Alguém Marcelo, o quer. estudioso é o Rubens Almeida, só para as pessoas Isso, saberem, né? isso, isso. Você quer falar alguma coisa, Miriam, sobre isso? Olha, você me chamou de Miriam desde o início da Não, é a nossa. Miriam mesmo, que ela não está aqui, mas eu acredito que ela deva estar com o celular em algum lugar. Ela Ô, está. Marcelo, eu Ah, tenho uma questão. Você, quando apresentou lá o texto evangélico no início, uhum, mas no final, quando é falado para José, né, que ele deveria aceitar aquela condição, e foi feito em sonho, né, que ele foi avisado de que deveria aceitar aquela gestação, você disse que lá no texto está um pedaço que diz assim: e não a conheceu antes do nascimento de Jesus. Aí, no texto evangélico, dá a entender de que não houve nenhum contato entre eles. isso. Agora, você está apresentando que o Espiritismo diz que José é o pai biológico de Veja Jesus. bem, essa é a questão, Jorge. O Espiritismo eu nunca vi uma manifestação da FEB, nada oficial. São Ah, colocações de algumas pessoas de respeitável consideração, por conta de sempre virmos Jesus como sendo um irmão nosso e que foi gerado da mesma maneira que todos nós fomos. Entendeu? Porque isso dá um existe nó uma. na cabeça da gente, um pouquinho. É, Porque se sim, não houve nenhum tipo Marcelo. de conjunção carnal entre eles, até o nascimento de Jesus, e a gente também, enquanto espírita, não considera a questão do milagre, e sim tudo que possa ser racionalmente explicado, que estão dentro das leis naturais, então eu acho que nós ainda não alcançamos esse entendimento. De que sim, maneira houve. Aí, a gente, claro, né, a gente vai para a mesma situação da multiplicação dos pães e peixes e é, outras situações em que Jesus, no caso aí, né, o Senhor, ou o anjo do Senhor, ou o Espírito que foi designado para essa função, pode ter manipulado os fluidos também, né, e sim, feito uma, entre perfeito. aspas, uma inseminação artificial. É. Sim, vamos dar O continuidade. Marcelo, Tá, no pode falar. Evangelho dos Humildes, de Eliseu Regonati, inclusive, ele é um dos livros que está aí como fonte de Referente. Diferente. pesquisa do Evangelho Redivivo, os ensinamentos que temos recebido dos elevados mentores espirituais, consubstanciados na já numerosa literatura espírita, nos dizem que Deus não quebra a harmonia das leis que regulam a natureza. Uhum. Sim, E o característico principal de nossos irmãos altamente colocados na hierarquia espiritual é o da obediência. Esses irmãos, ele está falando de Maria e de José. É uhum. da obediência absoluta à vontade divina, da qual são os intérpretes e os executores. Ora, aí vem a pergunta: por que haveria Jesus de se corporificar em nosso planeta, desrespeitando a lei biológica e, portanto, obedecendo às leis que regem nossa esfera? Seria um triste começo para tão nobre missão. A É, vinda de Jesus ao nosso planeta operou-se pelos meios absolutamente comuns a todos nós. Precisou do concurso de dois entes que se amavam, do amparo de José e da ternura de Maria. E ele vem colocando como Maria e José eram espíritos virginais. O casal uhum. veio para facilitar a encarnação de Jesus, o Sim, qual, sendo um espírito de extrema pureza, virginais para eles, diz Eliseu Rigonati, que naquela época virginais para eles era a pureza, sim, se referia
a pureza do espírito. Perfeito. Deixa eu dar continuidade aqui, que a gente vai ter mais informações à frente, que eu acho que vai ajudar a gente também no nosso raciocínio. Marcelo, deixa só a Miriam Simone passar a bibliografia Eliseu Rigonati, Evangelho dos Humildes. Qual o capítulo para o pessoal quiser olhar? É nesse capítulo que fala do nascimento de Jesus, capítulo 1. Tá, Perfeito. tá, gente? Muito bom. Vou Muito colocar no chat. obrigado. Enriqueceu bastante, Simone. Dando continuidade à Mas leitura, né? Isso aqui não... Jesus também falou várias vezes, eu não vim para, burlar, né? Burlar, modificar nenhuma lei. Será que ele não veio pelos métodos comuns mesmo? Sim, exatamente. Então, Tô aqui está pensando falando nisso. sobre a questão dos milagres, né? Quanto aos milagres, propriamente dito, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas fá-los, quer dizer, ele faz milagres. Ou, por outras palavras, ele derroga as leis, quer dizer, ele vai de encontro, vai contra as leis que ele mesmo emanou. Aí, vamos ler só a segunda parte aqui, ó. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda não nos faltam os conhecimentos necessários. Milagre, um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Esse conhecidas foi muito assim apropriado, porque, na verdade, aquilo que a gente falou, bom, veja bem, a gente também não vai lá, nós somos os donos da verdade, só pode ter havido a concepção dessa forma. Vai saber que há uma forma de que tenha havido uma fecundação que não desse tipo, mas sendo natural. Nós não conhecemos. Agora, a gente dizer que não existe, a gente não consegue nem imaginar. Agora, veja bem, gente, eu não acredito não, tá? Eu, particularmente, mas eu não estou dando a minha opinião, mas eu para mim, eu concordo com o Rigonati, como concordo com os outros, o Rubens, que falou com a Miriam, eu concordo com o professor Celestino, que Jesus nasceu da forma natural. Inclusive, essa questão vai tão longe que há algumas pessoas, como no Evangelho de Rustem, que sustenta a possibilidade de que Deus não tenha tido um corpo de carne e osso. Tinha tido um corpo fluídico. Então, para nós, isso não é cogitável dentro do raciocínio espírita. Então, Jesus, né, Marcelo? Não é hã? Deus, não, é Jesus. É Jesus, né? Jesus, desculpa, Jesus, isso não é, a gente não considera de forma nenhuma que Jesus tenha tido um corpo fluídico. Marcelo, o George Antes, está com a mão levantada. oi, pode falar, Jorge. Eu sei, Marcelo, que você já teve um atraso aí, né, pela situação, Uhum. mas esse assunto é um assunto que a gente tem que explorar o nosso Vou entendimento. continuar, que vai ter mais coisa, depois você fala, pode ser? Pode ser, então. Se vou eu me falar lembrar, sobre eu falo. Não, vou falar. Não, anota aí rapidinho, eu vou acabar agora, quer ver? Ó? Olha só. Esse rapaz, Rogério Coelho, que foi até um colega que o Orson, que na época que eu fiz o Estudo de Jesus, ele me deu esse contato, porque esse rapaz tinha feito um artigo sobre. Olha o que ele coloca. Olha o título, gente. José, o esquecido e injustiçado pai biológico de Jesus. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas. Isso é um recorte de um texto que eu vou ler lá na frente de Emmanuel, que fala exatamente sobre isso, que ele é tão profundamente espiritual que nós, com nossos recursos humanos, o nosso conhecimento humano, não nos permite ter a capacidade de alcançar o quão sublime ele é. Olha o que ele fala. Desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita à mãe de Jesus, como nas condições ordinárias da vida. Allan Kardec. Olha o que ele afirma. Jesus, pois, teve, antes de sua morte, como todo homem, um corpo carnal. Isso para ir de encontro, né, contra aquela afirmação do corpo fluídico. E depois de sua morte, um corpo fluídico. Olha o que está no artigo dele. Só mesmo o apoucamento intelectual, quer dizer, o pouco conhecimento intelectual existente na Idade Média, poderia admitir a intervenção do Espírito Santo para engravidar Maria, sua mãe. Tal teoria
imposta a ferro e fogo pelos pais da igreja, tinha como escopo criar uma mística em torno da figura de Jesus. Isto é, o que é isso? Teoria imposta a ferro e fogo pelos pais da igreja, pelos papas, pelos bispos, que foram, aos poucos, extraindo e introduzindo passagens, frases, situações, como nós sabemos, da Santíssima Trindade, que foi, né, um concílio de Nicéia no século III. Ele continua: José, esposo de Maria, olha só, gente, prestem atenção, espírito superior, tão superior quanto o de Maria, quem sabe até mais, e que encarnou igualmente com missão específica, ficou esquecido e apagado na memória do povo. Mesmo as poucas referências que a ele são feitas só se verificam por causa de Maria, isto é, só para enaltecer a genitora carnal de Jesus. E hoje, conversando com a Miriam, ela falou: mas Marcela, analisa bem, José e Maria, como nós também já tivemos a informação, são espíritos muito evoluídos, quiçá espíritos puros. Então, tudo bem, eles não estão no mesmo nível que Jesus, mas eles foram gerados por relações. Por que Jesus não? Pode falar, Georgia. É assim, em relação ao que você falou também lá atrás, né? Quando você disse que Maria precisava sair do templo porque já começara a menstruar, ela então devia contar com a idade o quê? De 12 anos, aproximadamente. Por aí, Vamos 13, dizer. 14, por aí. Então, se ela começou a menstruar nessa idade. E aí ela foi, né, designada a José para tomar conta, e ele disse para ela que iria viajar, e 6 meses depois ele voltaria para saber o destino que daria a ela. Pois bem, então ela, teoricamente, ela engravidou logo, mas foi concebida nessa idade. É uma Sim, dúvida sim. minha, porque se Aham, ela tinha sim, entre 13 e 14 anos, isso. então, e se a gente realmente, né? E José já era viúvo, não é isso que você falou na história que foi colocado? Isso. Se José já era viúvo, era um homem mais Mas há maduro. controvérsia que a gente vai mostrar mais na frente. Deixa eu continuar mais um pouquinho. Não, mas eu tenho mais uma dúvida. A sua dúvida vai encaixar. Vai encaixar. Deixa, Deixa não, eu é outra continuar. coisa que eu ia colocar, mas deixa. Toca o Então não dá rodeio. papo. Pois é. E aí não é estudo, porque estudo tem que ter argumentação, tem que ter troca, Então né? vai. Se a gente não fizer isso, não, pode continuar. Não, entendi. Fala então. O que é? Pode falar. Bom, e outra coisa, às vezes a gente se questiona, né, da questão da concepção de Jesus, como foi concebido, fecundação, inseminação artificial, seja lá o que foi, mas a gente às vezes está fazendo essa relação não pensando num corpo que vai servir a um espírito, sim pensando a um espírito que vai servir a um corpo. A gente está fazendo a relação trocada, porque, na verdade, o que impede Jesus de ter sido fecundado? Porque, na verdade, o corpo só serviu para aquele espírito superior vir à Terra. Então, eu acredito que esse corpo foi, vamos dizer assim, construído na Terra, com os elementos que tem a Terra, com o material. Tanto é que a gente viu o quê? Que Jesus teve que levar 1000 anos para o perispírito dele, né, chegar às condições de estar no planeta Terra e até de se ligar com o material que a gente tem aqui, com os elementos químicos do planeta Terra, certo? Então, o que impede de ter sido fecundado naturalmente, Né? se Isso. o que importa não é aquele corpo, mas sim o espírito que veio para se ligar àquele corpo para poder cumprir a missão Então, que mas aí, o que eu estava te falando, Jorge, a continuação da história vai levar a essa conclusão nossa. Olha só. Presta atenção. Aqui eu vou até pular essa questão, que aqui só está dizendo que eu lembrei, quando falou que ele é esquecido, no Consolador ele fala exatamente sobre essas questões, das histórias, se na Terra é semelhante o que acontece no mundo espiritual. Então ele responde aqui que, do ponto de vista da história propriamente dita, sim. Só que alguns que são considerados aqui heróis
lá no mundo espiritual têm condições totalmente miseráveis, enquanto outros, que aqui são esquecidos, no exemplo de José, lá é considerado, né, um espírito superior. Muitos heróis nos livros da Terra são entidades miseráveis, misérrimas na esfera espiritual, enquanto que seres humanos sem nenhuma lembrança da humanidade. A gente até brincou que no Natal está faltando alguma coisa? Não, está faltando. Ah, não, está faltando o José. Ah, tá, pega o José ali. Que realmente ele não é muito lembrado. Ele, no caso, é um espírito altíssimo que vieram do mundo, né? Ele retornou com a sua missão cumprida de forma realmente gloriosa. Voltando agora à história, quando José retorna, ele vê Maria grávida e fala: Maria, cuidada de Deus, o que fizeste da tua vida? Por que não se preservaste? Por que deixaste outro homem tomar-te? E ela diz que não, que não, que não. Então ele decide o quê? Como ele era muito bondoso, ele sabia que se ele fosse denunciá-la, ela seria morta. Eu vou fazer um pequeno resumo do que está em Deuteronômio. Se uma mulher prometida a um homem, né, ou casada, é descoberta que foi adúltera, ela e a pessoa são apedrejadas até a morte se isso aconteceu na cidade. Porque na cidade ela poderia ter gritado e, como não gritou, ela concordou, então os dois merecem morrer apedrejados. Se ela fosse tivesse cometido adultério no campo, só o homem seria apedrejado até a morte, porque como ela estava no campo, não teria como ela gritar para poder pedir ajuda. Então ele sabia que se ele denunciasse Maria, o que aconteceria? Eu irei condená-la ao apedrejamento. Então ele falou assim: eu vou deixá-la ir embora. O pensamento dele era esse: vou deixá-la ir embora e ela cuidasse dela mesma. Aí, na mesma noite que ele decide que vai abandoná-la, aí o anjo, né, aparece pela primeira vez para ele em sonho e diz: José, não desprezes Maria, porque ela está grávida do Espírito Santo. Aí tem um visitante na casa de José que chega lá e fala: José, você estava viajando, como é que Maria está grávida desse tamanho? Aí ele falou assim: você fez isso com ela? Não, não fui eu. Mas como não foi, então foi quem? Não, ela disse que não foi ninguém. Chama a Maria lá. Maria foi chamada, interrogada, ela disse que não, que não, que não, que não. E o que aconteceu? Foram denunciados por esse visitante. Então, eles dois vão até o templo, lá no templo, eles são interrogados e é oferecido para os dois um chá, isso está no próprio Evangelho de Tiago, um chá, que esse chá faria com que eles passassem mal, caso tivessem mentido, que segundo está escrito no livro, esse chá era dado para as mulheres adúlteras, que quando tomavam passavam muito mal e nunca mais poderiam ter filhos. E Maria e José ficaram lá um tempão e não tiveram nada, então foi considerado como verdadeiro as afirmações de ambos, dizendo que não haviam tido a relação antes do casamento. E aí tudo ficou esquecido. O censo, que era obrigatório, tinha que ser feito no local onde a pessoa havia nascido. Então, José tem que ir até lá, porque se ele não fosse, ele podia ser condenado à morte, porque esse censo é justamente para saber quem está pagando os impostos e quem pode ser convocado à guerra. Então, durante o caminho para Belém, os evangelhos dizem que em Belém, numa estrebaria, Jesus nasceu. O proto-evangelho diz que a caminho, ela passa mal, entra numa gruta e tem Jesus. Inclusive, no proto-evangelho diz que não estava somente José e Maria, o filho de José estava puxando o animal que carregava Maria, ele vai atrás de uma parteira, a parteira vem, faz o parto e sai anunciando que havia feito o parto de uma mulher virgem. Isso está no proto-evangelho de Tiago. Então, gente, olha só, a distância de Nazaré até Belém, 145 quilômetros. Aí está a basílica que foi construída no local onde se acredita que tenha sido a gruta onde Jesus nasceu. O professor Celestino falou que esteve lá e teve uma emoção muito grande lá dentro desse local.
Isso está no livro dele, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Após o nascimento, houveram visitas. Então, quando os pastores, né, e os reis magos, antes de irem até Jesus, e segundo alguns relatos, não foi logo assim que ele nasceu, mas meses depois, eles primeiro foram a Herodes e disseram: o Senhor sabia que nasceu um rei aqui nessa região? Aí ele falou: é verdade? Então, por favor, depois que vocês encontrarem, venham me dizer onde ele está para que eu possa adorá-lo. Então, eles foram lá e visitaram. Só que, após visitarem Jesus, a caminho para avisar a Herodes, eles receberam a visita de um anjo e disseram para não fazerem isso, porque, na verdade, Herodes queria era matar Jesus. Então, Herodes, pela falta de retorno dos reis magos, o que ele faz? Ele decreta a matança dos inocentes. Esse quadro retrata uma mãe, né, tentando salvar o seu filho dessa matança. E, mais uma vez aparece, pela segunda vez agora, o anjo para José em sonho, falando para José justamente encaminhar Jesus e Maria para o Egito, porque haviam pessoas perversas querendo matar a criança. Então, Jesus vai para o Egito, abandona seu trabalho de carpinteiro, tudo por quê? Para proteger o menino Jesus. Aí eu fui pesquisar a distância lá de Belém para o Egito, porque o professor Celestino, quando eu liguei para ele e perguntei, ele disse que era a região que hoje se chama Cairo. Então, olha só, gente, 720 quilômetros. Prestem atenção nessas distâncias, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cerca de 2 anos após ter nascido, morre Herodes. E, pela terceira vez, aparece o anjo dizendo para José, retornar com o menino para Nazaré. Então, ele até vai para a Galiléia. E vocês observem a diferença. A reação de Maria, quando recebe a visita do anjo, ela fica meio assustada, meio insegura. Tudo bem que para ela não apareceu em sonho, mas José não. Sempre ele recebia a diretriz, ele simplesmente cumpria, sem titubear, sem questionar. Imagina a primeira, que era justamente para dizer que ele deveria assumir a criança, segundo as Escrituras. Então, é chamado isso de mediunidade onírica, que é aquela mediunidade que a pessoa, quando dorme, na expansão, né, da alma, ele recebe uma comunicação, uma mensagem, uma visita, e isso é traduzido para ele em sonho, e ele recebeu essas 3 mensagens. Agora, ainda no que está no livro O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, sobre a família de Jesus. Olha só que interessante. Aí, Jorge, você vai observar, né, o porquê, talvez, de toda essa questão relacionada de se enfatizar que não houve relação, porque queriam construir, talvez, uma imagem de Jesus. Vamos lá. As citações sobre a família de Jesus são sempre obscuras e incompletas. Para vocês terem uma ideia, eu vi um estudioso protestante falando que, para o protestantismo, não existe essa questão da Maria Virgem depois do nascimento de Jesus, porque considera que ela pode ter tido relação, até porque eles não enaltecem a figura de Maria. A gente observa que não há esse tipo de valorização como um espírito superior, um espírito importantíssimo, né, para a vinda de Jesus, como é considerado pelo Espiritismo e pelo catolicismo. Já o catolicismo, ele estende a questão da virgindade de Maria por toda a sua existência, né? É a Virgem Maria, como se ela jamais tivesse tido nenhum tipo de relação sexual, tá? Agora, por quê? Por que essas citações são obscuras e incompletas? Por que a família, né? Por que seus irmãos não são evidenciados? Por que pouco se fala? Segundo a conclusão de estudiosos,
é porque houve manipulações, aquilo que a gente já falou, durante o cristianismo primitivo e a implantação da igreja, com uma tendência natural de se esconder ou não se evidenciar a participação da família de Jesus. Então, vejam bem, gente, analise. Se fosse contada uma história ou apresentada uma história falando, Jesus tinha o seu irmão, eles brincavam, e os seus amigos, e tinha o primo, ou a irmã que nasceu depois dele, isso ia tornar Jesus muito mais um personagem próximo aos personagens do cotidiano. Então, eles acreditam que a tentativa de apagar a imagem da família de Jesus foi justamente para separar o divino do humano, tentando desconstruir a ideia humana de Jesus e valorizar a divina. Com a divinização de Jesus, no século III, como já falamos, da Santíssima Trindade, a sua família mais ainda foi o quê? Foi guardada, inexistia, quase não se falava. Para quê? Mais uma vez, para que Jesus fosse considerado um ser único, divino e distante do nível dos seres humanos. Então, se a gente estender essa compreensão, quanto menos semelhante a nós, mais valorização da divindade, mais, talvez, o controle sobre nós em relação à figura divina de Jesus, nos afastando dele, nos distanciando, e isso a Igreja, principalmente católica e protestante, coloca Jesus num patamar diferente de nós, enquanto o Espiritismo não que coloque do mesmo nível, já todos nós sabemos que não, há uma distância abissal entre nós e Jesus. Abissal é pouco. Só que, quando Jesus afirma que nós, podemos fazer muito mais do que ele, e nós somos deuses, e que a Kardec ratifica dizendo que, para nós, o modelo é Jesus, que é a pessoa que nós podemos aspirar para nos assemelharmos, então tem um raciocínio mais lógico, pelo menos do ponto de vista espírita e dessas pessoas que consultamos, de que Jesus realmente tenha sido gerado assim como nós. Porque, se pensarmos diferente, fica-nos difícil a compreensão de que podemos chegar a um patamar de Jesus, já que, desde a origem, ele difere de nós. E a gente aprendeu que não. Marcelo, só para que você possa se organizar, nós ainda temos 10 minutos, se você achar que dá para você terminar ou não, tá? Você só se organizar. Tá ótimo, obrigado. Com que idade José casou-se com Maria? Olha só, gente, a gente sempre vê um José muito idoso. Muito idoso. No Novo Testamento não fala a idade de José. No proto-evangelho de Tiago, diz 89 anos. Agora, alguns escritores, olha, esse Gerson, do século XII ao XIV, 1363 a 1429, ao 13, diz que José tinha em torno de 40 anos, esse Soares diz que José tinha de 30 a 40, e Jerônimo Gracian, todos eles estudiosos, de 40 a 50 anos. Voltando para aquelas distâncias, eu quis mostrar para você essa distância, 720 quilômetros, e a outra 146 quilômetros, nós acreditamos que uma pessoa com mais de 80 anos, mais de 70 anos, vou dizer menos, mais de 60 e poucos anos, conseguiria fazer aquele trajeto a pé, 720 quilômetros. Então, quando eu estava estudando José, eu liguei para o professor Celestino, aí eu falei, professor Celestino, eu estou perdido aqui, porque a gente está analisando e pensando na questão de Maria com José, da questão biológica. Ele falou assim, Marcelo, não, você não está maluco nem perdido, não, é exatamente isso. Essa idade avançada que atribuem a José é uma tentativa da Igreja de
diminuir a virilidade de José num contexto de desconstruir a possibilidade dele ser o pai biológico de Jesus. José não poderia ter mais do que 40 anos. 40 e pouquinho no máximo, para poder cumprir toda essa capacidade, né, de saúde para cumprir esses trajetos e também, como nós acreditamos, dele ser o pai biológico de Jesus. Está entendendo? Em Geórgia, aí, meus amigos, como que essas pessoas, como a Miriam também já consultou, que eu consultei, com o que a gente tem estudado, eles convergem para considerarmos fortemente que realmente Jesus tenha sido gerado de uma forma das leis naturais como as conhecemos. Quer fazer alguma consideração agora, Georgia? Não, tá tranquilo, pode seguir. Não foi convergindo para o que você estava falando? Sim, sim. Perfeito, obrigado. Gente, agora já indo para o final, esse texto, vocês vão ver que é um texto muito bonito, que Emmanuel, como sempre, né, faz, do livro Levantar e Seguir sobre o José da Galileia. Então vamos lá. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Então ele diz o seguinte: em geral, quando nos referimos, tirar isso daqui, aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros. Quer dizer, quando a gente dá uma visão panorâmica daqueles que estavam próximo a Jesus, a quem Jesus se relacionou, a gente observa uma precariedade bastante considerável desses companheiros. Então, se a gente analisar, e a nossa atenção fica praticamente voltada para os seus derradeiros momentos. Falando desses companheiros, ele era cercado de beneficiários ingratos, aqueles que recebiam, né, as bênçãos, as curas, as melhorias, as transformações e não valorizavam. Os ouvintes indiferentes não mudavam o seu pensamento, desdenhavam aquele homem humilde falando. Perseguidores cruéis e discípulos vacilantes. Vejam bem, eram os companheiros que cercavam Jesus. Entretanto, havia um homem, um ser integral, que atendeu a Jesus, hipotecando, olha que palavra bonita, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura, que era o pai dele, José. E aí é a mesma fala do Rogério, que diz que José era um ser de uma evolução espiritual tão sublime que nós, com o nosso material humano de conceitos, somos incapazes de alcançar essa grandeza espiritual de José. Vejam bem, gente. Emmanuel falando isso, que nós não temos aparelho, não temos palavras, não temos qualidades em palavras, quer dizer, não temos predicados, melhor dizendo, para traduzirmos essa grandeza de José. E aí ele faz a seguinte pergunta: já pensaste no cristianismo sem ele? Por quê? Ele diz que numa época que excessivamente se observava a falência das criaturas, como nós já vimos daqueles companheiros, o que aconteceu? Maria e José foram confiados pelas forças divinas
a um homem. Vejam bem, gente. Talvez as duas criaturas de maior importância até hoje para a revelação, Maria e Jesus. Foi confiado a ele, aquele que quase ninguém se lembra. Mas não é por acaso. E José, mesmo recebendo a solicitação do anjo por 3 vezes, jamais se vangloriou de tamanha dádiva. E mesmo encantado com toda a desenvoltura de Jesus diante dos doutores, jamais abandonou seu trabalho na carpintaria. O mundo pouco ouviu falar de José, a não ser do cumprimento das ordenações humanas, cumprindo o édito de César, naquele censo que falamos, e sua presença no templo e no lar, entre adoração e trabalho. José fez-se pequeno e fez tudo que podia por Jesus. E ele é responsável pela primeira hora do cristianismo, então a ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Olha que coisa linda. Por que divino silêncio de Deus? Como Deus se manifesta para a gente? Sem a gente ver barulho. As coisas simplesmente acontecem, se manifestam, ocorrem, como se fosse tudo uma coisa do acaso, mas na verdade existe esse Deus maravilhoso, coordenando tudo, permitindo tudo, propiciando tudo. José, de uma forma acanhada, de uma forma humilde, de uma forma bem escondida, trabalhou sempre dentro desse, se assemelhando a esse silêncio de Deus, no sentido de nunca ter se mostrado, nunca ter se colocado em evidência, porque o papel dele era de cuidar, de tomar conta, de proteger, de dar destino, dar sentido e dar dar o quê? Dar o resultado final. Condições. Dar condições de ocorrer o que precisava que ocorresse. Lições de José. Obediência à vontade de Deus. Amor e cuidado familiar. Confiança na provisão de Deus. Humildade e serviço. E, para terminar, uma fala do Papa Francisco dizendo que, olha que bacana, gente, José soube amar de forma integralmente livre. E também que ele soube descentralizar-se para colocar no centro da sua vida Maria e José. Sempre alegre, sempre confiante e concretizando os desígnios do Senhor. Então, aqui a gente finaliza o estudo e eu sugiro aos que estão assistindo ou assistirão depois desse estudo que vão até o YouTube e procurem a música Simplesmente José, do padre Fábio de Mello, com participação de Eugênio Jorge,
que essa música traz uma mensagem bastante aplicável a esse estudo, mostrando José